Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, com tema jurídico, nós vamos falar e entender um pouquinho mais sobre o planejamento sucessório. Como é que se faz isso? Será que é somente por meio de testamentos? Tem outras maneiras de se fazer isso? Precisa fazer inventário todas as vezes? Essas são grandes questões que eu já recebi aqui nas nossas redes sociais e você sabe que pode participar desse bate-papo ligando para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/, Denise Luque, vai lá no meu Instagram que eu estou esperando por você, @Denise Luque. Por todas as nossas redes sociais, você envia sua mensagem, pode sugerir temas também. Quando quiser perguntar, mas não quiser ser identificado, mande mensagens particulares. Você que nos assiste através do YouTube, seja muito bem-vindo. O canal é Hit TV. Após cada programa, os vídeos ficam disponíveis na plataforma para que você possa ver e rever a hora que você quiser. Você que gosta de saber de bastidores e curte o Instagram, @TVHit, é o meu convite para que você curta esse perfil hoje. Tem vários vídeos, todos os dias tem vídeos antes de cada programa entrar no ar. Para conversar sobre esse tema jurídico, que é o planejamento sucessório, eu recebo a doutora Juliana Solari, que é advogada. Doutora, boa tarde, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Denise. Vamos falar sobre esse tema, então, que é o planejamento sucessório. Como é que se faz isso? A gente sempre pensa em testamentos, né? É a única maneira de se planejar? Não, na verdade o testamento é a forma mais simples de fazer um planejamento. Quando que a pessoa procura para um planejamento sucessório? Quando tem muitos imóveis, muitos herdeiros, quando tem empresas e é mais complicado passar o bastão, né, da gestão da empresa. Então, nesses casos, a gente faz um mix de testamento, coloca também algumas doações antecipadas. Então, dependendo do caso, a gente adequa a necessidade daquela pessoa que quer organizar os bens que ela angariou a vida toda e como vai deixar para os seus herdeiros. É mais complicado quando tem pessoa física misturada com pessoa jurídica? Então, tem os seus bens pessoais e tem empresas também? Não, na verdade não. Assim, hoje tem muitas pessoas, né, que deixam os bens imóveis para alocação em pessoa jurídica. É muito simples fazer esse planejamento. O difícil é quando quem vai deixar a herança é o gestor da empresa e tem os familiares que trabalham na empresa ou que assim, não são todos os herdeiros, têm afinidade com o negócio. Então, nesses casos, é mais delicado como organizar essa passagem, né, da pessoa que angariou o patrimônio para o sucessor, que são os filhos, geralmente. Antes da gente entrar nos detalhes, vale, e aqui estou pensando em coisas bem mais simples, né? Então, você tem um bem, não precisa exatamente ser algo muito grande, mas você diz que vai deixar para determinada pessoa, mas assim, verbalmente, só está na palavra. Não tem valor. Não tem valor, infelizmente, né? Não. Quando você tem um bem, você tem uma única casa, por exemplo, e você quer deixar para alguém que não é seu herdeiro. Você tem 2 filhos e quer deixar para uma pessoa, por exemplo, que cuidou muito tempo de você. Você ficou idosa, olha, a pessoa cuidou, me acompanhou, quero deixar para ela. Não pode. Você pode deixar metade do que você tem para quem você quiser. Então, essa pessoa com uma casa poderia falar, olha, metade da minha casa é para a pessoa que cuidou de mim e outra metade é para os meus 2 filhos. Mas tem que ser em testamento, um ato formal, não pode ser só verbal. Toda passagem de... Não vale. Não vale. Agora, como é que faz isso, então? E aí eu queria saber tanto do testamento, que você disse mais simples, né? Também tem várias maneiras de fazer testamento, né? E desse outro que é mais, não sei se é mais recente, mais novo, mas é um outro jeito de fazer esse planejamento, né? Assim, o testamento tem formas, o Código Civil prevê que ele pode ser para um instrumento particular e tem um monte de regras lá para dar esse caráter de formalidade para ele. Eu sempre recomendo o testamento fazendo um cartório. Por quê? O custo não é alto, é um custo muito baixo e o cartório vai colocar exatamente todas as exigências da lei. Se você fizer um testamento no cartório, a chance de depois ser anulado é muito pequena, porque você seguiu as regras. Se você faz um documento particular, com as testemunhas, segue todas aquelas regras, a chance de você ter algum problema e ser cancelado esse testamento é maior. Né? Então, procura um cartório, qualquer cidade no seu bairro tem um cartório, você procura e faz esse testamento lá no cartório.
Quando você diz a forma mais nova, sofisticada de planejamento sucessório, o que na verdade, por que, né, os advogados sugerem essa antecipação? 2 motivos. Você consegue dividir melhor, por exemplo, você tem 5 imóveis e 5 herdeiros. Em vez de você deixar 5 imóveis e cada um com uma cota à parte, você deixa um imóvel para cada um. Você iguala os valores e divide. Porque imagine, uma casa com 5 herdeiros. Então isso começa a dificultar. Então você divide, olha, o que o seu pai te deixou, essa casa já é sua. Você não tem que dividir. Se você quiser vender, alugar, deixar para um filho, enfim, morar, é sua. É muito mais fácil do que pegar a decisão de 4 ou 5 pessoas. Então esse é um dos motivos. O segundo motivo é que é mais econômico. Por quê? Você consegue economizar os tributos. É ilegal? Não, de forma alguma. É super legal, está na lei, mas você organizando, você consegue segregar como vai pagar os impostos, você planeja, olha, vou fazer primeiro imóveis, pega os de maior valor, então você consegue diluir esse custo ao longo do tempo. No inventário, faleceu, 30 dias, 60 dias, desculpa, tem que entrar com o inventário e tem prazo para pagar o imposto. Não pagou, é multa e juros. E é muito alta essa multa e juros. Então, você consegue ter essa economia fiscal, tributária, que nós chamamos. Que só isso é uma super vantagem, né? Você já consegue... E já deixa para os filhos, né, para os sucessores, sem dívida, tudo bonitinho e organizado. Então é algo que se faz em vida. Em vida. Pensa nisso. Em vida, tudo em vida. Tá. E aí como é que planeja? Porque a vida muda. Muda. Né? Primeiro, ninguém quer pensar nisso. É verdade. Depois as coisas vão mudando. De repente, você usou esse exemplo, eu vou repetir ele aqui. 5 imóveis, 5 herdeiros. Aí a vida te dá aquele susto e você precisou vender 2. Só sobraram 3 e você já fez isso. Não. Tem alguma coisa como que funciona isso? Até para as pessoas saberem quando é que vai funcionar na vida delas, né? Por exemplo, você faz uma doação para o seu filho com usufruto vitalício. Então você doou para o teu filho e você usufrui. O que é usufruir? Você pode morar no imóvel ou alugar e a renda é sua. Você pode vender? Não, porque o imóvel não é mais seu. Perfeito. É do seu filho. Ah, tá bom. É do não seu pode, filho. Perdeu a posse ali para... Exatamente. A propriedade é do filho, você usufrui até você falecer. Então você aluga, você mora, você empresta, é teu. Mas a venda não pode. Então, o que a gente costuma... E o filho pode vender? Também não. Enquanto você viver. Exatamente. É uma segurança para o doador que ele vai usufruir daquele aluguel, por exemplo, e uma garantia para o filho que o pai também, olha, só vou poder usar esse imóvel quando meu pai e minha mãe não estiverem mais aqui. Nesse exemplo de vários imóveis, a gente fica imaginando que é alguém que seja bastante favorecido, né? Vamos imaginar alguém que só tem um imóvel? Dá para fazer isso? Dá para fazer e é super recomendável. Por quê? Vou dar um exemplo de um senhor, ele tinha 7 filhos. Veio lá do interior do Paraná, veio começar a vida aqui em São Paulo, construiu, foi comprando um terreninho aqui, pegou outro do lado e foi juntando tudo e fez uma casa, comércio embaixo, uma casa em cima. Que história mais comum que a gente vê, né? O que ele fez em vida? Ele doou para os filhos um único imóvel com usufruto dele e da esposa. Então, se faleceu, ele veio a falecer, isso foi há muitos anos, o usufruto ficou com a esposa. Quando a esposa faleceu, os 7 herdeiros foram lá, registraram o óbito, o imóvel era deles. Então, ele antecipou as custas de tributos. Inventário não precisou fazer nesse caso? Não precisou fazer inventário, porque já tinha pago os impostos. Organizou bonitinho. Então, você antecipa, inclusive, a questão do imposto? Na verdade, quando você faz uma doação, você tem que pagar o imposto. Tá. Então, esse caso, que era um único imóvel, transcorreu a vida bonitinho, ele tendo a renda da locação, faleceu um, depois o outro continuou com a renda, faleceu, acabou. Era um único imóvel. Sendo casado, você sempre protege também o seu cônjuge? Eu gosto, assim, eu sempre busco proteger, privilegiar o cônjuge. Por quê? Num inventário, o cônjuge depende do regime de bens, ou ele é meeiro, tem 50%, ou ele é um herdeiro. E às vezes acontece caso lá, puxa, que o casal ficou lá a vida, sabe, batalhando tudo, e o cônjuge sobrevivente ficou com 50% do patrimônio.
uma única casa e 50 dos filhos. Você acaba perdendo a sua liberdade, a sua individualidade financeira, porque depende da anuência dos outros herdeiros. Então, quando eu faço esse testamento, eu deixo essa disponível, né, que esse 50%, lembra que eu comentei? Para o cônjuge sobrevivente. Então, os herdeiros ficam só com 25% do único imóvel. E o cônjuge sobrevivente, 75%. Então, ele tem a maioria, ele decide ali. Porque eu vejo muito, Denise, às vezes depois de falecimento, todo mundo passa por uma crise financeira. Se um dos filhos está com algum problema financeiro, a mãe ou o pai acaba tendo problemas nessa divisão de patrimônio. Tá, mas deixa eu entender. Tendo feito esse planejamento, acho que antes disso a gente precisa resgatar um pouquinho a questão do regime de bens. Vamos falar o que vale hoje? Vamos. Hoje, se não falar nada, a gente se compromete com parcial de bens. Parcial de bens. E o que significa isso na questão da herança? Parcial de bens é o seguinte, você casou nesta data. O que você conseguir após o casamento é meio a meio. O que você tinha antes do casamento não se comunica. Certo. Você casou super jovem, não tinham nada, conseguiu o patrimônio junto, a viúva ou viúva é meio, tem metade das coisas. Casei com regime de comunhão universal de bens. Comunica tudo que você conseguiu antes do casamento e depois do casamento. Então você fala de 50%, sendo o único herdeiro ou única herdeira, na verdade não é herdeiro, né? Mas sendo a única... Cônjuge, chama de cônjuge sobrevivente. Daí se você tiver filhos, então... Divide. 50-50. Isso, exatamente. O que você faz para proteger deixo desses 50 que já é do cônjuge sobrevivente, do outro 50 eu pego 25% e deixo para o cônjuge sobrevivente. Então o cônjuge fica com 75% do patrimônio e os filhos com 25%. Tá, e dividem entre eles. Se forem 10 filhos, vai dividir os 25%. Tá. Num caso como esse, pode vender a casa? Não. Não pode? Não pode. Só com a anuência de todos eles. Tá. Perfeito. Todos. Então, há uma proteção, há uma maneira de fazer isso. Esse planejo, a gente sabe que é a questão das taxas, ainda mais quando a gente fala de imóveis, elas são altas, né? Varia de estado também. Cidade, né? para alguma... Mas é uma taxa bem alta. Tem como planejar, porque na verdade quem pagaria isso? É quem recebe. No advento da morte da pessoa que deixou, é quem recebe. Isso, os herdeiros, é isso. Como é que faz isso, então? A pessoa pode arcar, se ela tiver condição, excelente, né? Isso. Dá para planejar fazendo com que as partes que estão recebendo também colaborem? Então, quando você faz o planejamento em vida, 99% dos casos que eu faço, quem paga é o pai ou a mãe. Tá. Eu vou antecipar, se não tem, empresta, e se tem também antecipe e depois ajusta entre eles. Os pais pagam, por quê? É uma decisão dos pais, né? Eu falei, eu quero organizar e deixar tudo organizado para os meus filhos. Então eles pagam esse imposto, que é o ITCMD. No inventário, quem tem que pagar é o herdeiro. Se o herdeiro não tem condições, às vezes o inventário não tem dinheiro, fica só imóvel, é um problema. Você começa a ter multa e juros porque você não pagou imposto na data correta. Tá. Como é que fica essa escritura depois? Então, tendo feito tudo isso, porque na escritura ficam várias anotações, né? Fica, isso. Fica também anotado tudo isso? Tudo. Tudo que é relacionado a imóvel, o imóvel é muito formal. O registro de imóveis ele exige que tudo seja registrado. O que não tiver registrado não existe para eles. Então você registra a doação, você registra o usufruto, depois você registra o óbito, você registra o inventário, tudo é registrado na matrícula do imóvel. Tá. Inclusive eventuais pendências que já poderiam existir, né? Sim. Fez de 2 terrenos que eram separados uma única residência e aí na prefeitura não está dividido, não está ainda unificado dessa forma. Dá para fazer tudo isso porque depois vira uma bomba na mão do herdeiro também, né? Na verdade, assim, quando você não tiver averbado a construção, você vai transferir o terreno. Exemplo seu é ótimo. Exatamente isso. Tem 2 terrenos, juntou, construiu e não regularizou a construção. Quando você vai doar, você olha lá na matrícula do imóvel. O que está lá? Tem construção? Não tem. Então você doa só o terreno. Depois, para regularizar a construção, é problema do herdeiro. Tá. Então, a princípio, dá até para fazer, mesmo não estando 100% em ordem,
você transfere só a doação do terreno. Tá. E depois dá para ajeitar, fazer, né, todos os ajustes aí que precisam. Precisa de advogado para fazer isso? No cartório, não. No cartório, para você fazer um testamento, os cartórios não precisam de advogado. O que acontece? Porque as pessoas optam por contratar um advogado? Toda família tem uma história, né? Todo mundo angariou o patrimônio de uma forma ou outra. Então, o advogado precisa entender a particularidade desta família. E o mais importante, qual o objetivo daquela pessoa que vai transmitir o patrimônio, o que ela quer. Sim. Então, entender isso, tem que ter muita sensibilidade. E geralmente um cartorário não vai ter. Primeiro tem tempo, ele tem que ir lá, olha, o testamento é esse, a regra é essa, né? Não vai ter tempo de descer nessa particularidade, talvez não vá transmitir naquele testamento a verdadeira intenção de quem está doando, quem está planejando. Mas, no princípio, não. O testamento não precisa de um advogado. Tá. A Márcia está na linha, fala conosco da cidade de Patos, em Minas Gerais. Oi, Márcia, tudo bem? Boa tarde. 29 anos, ele é registrado desde pequeno, mas eu tive ele com uma pessoa casada. E ele tem uma filha única, ela está administrando os bens dele porque ele já está idoso. E ela não concorda que o meu filho tem parte. Eu quero saber se ela pode deixar ele sem nada e se eu posso já tomar alguma providência. Márcia, eu peguei a sua ligação já com você falando. Queria que você repetisse para nós, por favor. Alô, Márcia? Oi. Por favor, repete a sua pergunta, que eu já peguei essa ligação já com você falando. Ah, tá. É que eu tenho um filho com 29 anos, Tá. com um senhor casado, que eu tive um romance com ele mais de 15 anos. E ele tem uma filha única do casamento. Tá. E como ele está bastante idoso, a filha está administrando os bens dele agora. E ele queria já deixar em vida a parte do meu filho e ela não concorda porque falou que ele não tem direito a nada. E eu queria saber se ela pode deixar ele sem nada, fora da herança. Tá bom. Obrigada, Márcia. Um beijo para você, para todo mundo da cidade de Patos, em Minas Gerais. Doutora, tem então a filha do marido da Márcia e ela tem um filho de outro relacionamento. Queria entender um pouquinho. Ele poderia, sim, sem prejudicar os herdeiros obrigatórios? Isso mesmo, Denise. Sem prejudicar os herdeiros obrigatórios, que são esses 50% que você separa. Ele poderia, sim, deixar como ele quiser, né? Sim. No caso da Márcia, filho é filho, não importa quem seja a mãe, né? Se ele é pai, tiver a filiação reconhecida, ele tem os mesmos direitos da filha única do casamento. Então, a filha do casamento e o filho da Márcia têm direitos iguais. O pai, né, o companheiro, eu não entendi muito bem, mas o pai do menino e da menina, aí, ele, do patrimônio dele, 50% ele pode dispor para quem ele quiser. Para a filha, para o filho, para a Márcia, para a instituição de caridade, para quem ele quiser. Mas o importante nesse caso aí, acho que a da Márcia é, o filho dela tem tantos direitos quanto a filha dele. Iguais. Perfeito. Por isso que é bom ter um advogado. Para esclarecer essa dúvida, de repente a Márcia está sem dormir aí tanto tempo, né? Não precisa perder o sono. Tem limite de idade? Ela conta que ele é bem idoso. Tem limite de idade para se fazer isso, esse planejamento? Então, não tem. Se ele estiver com as faculdades mentais em ordem. Por quê? 50%, se você tiver 18 anos e tiver muito dinheiro e muito patrimônio, você pode dispor. A mesma coisa com 90 anos. O que você não pode é invadir a legítima. Que esse 50% que a lei protege. Que é 50% do patrimônio são dos herdeiros, como você disse, necessários. Tá, perfeito. Perfeito. Agora, estando, né, você assina tudo, como quando é um testamento, você pode ir e voltar a hora que você quiser, né? Sim, você faz um testamento um dia, depois de um mês, um ano, 10 anos, você mudou, você sim pode ir alterando, adequando as regras dele. A questão do testamento gera dúvida de, se você não avisa alguém, como a família vai saber que existe um testamento na jogada? Quando tem o falecimento, você vai abrir um inventário, obrigatoriamente você tem que apresentar uma certidão, que chama certidão negativa de testamento, que você tem que comprovar que não existe testamento.
Então, é impossível se tiver um testamento oficial. Exato, no cartório. Por isso que eu sempre recomendo no cartório que vai aparecer esse testamento. Então, não há risco de não se descobrir o testamento. Tá, agora, complicadíssimo é você escrever num papel, pedir para alguém assinar e deixar na sua gaveta ali lacrado. As pessoas podem perder, você pode desistir e nem lembrar onde está. Né? Estando no cartório, você sabe exatamente onde está para pedir para qualquer pessoa alterar, mudar, cancelar. Isso. E o cartório tem fé pública, né? Então, quando você vai num cartorário e o cartorário faz seu testamento, o que a lei presume? Olha, quem foi lá tinha as faculdades mentais em ordem, estava consciente, tem testemunha, é um ato formal. Então, para revogar ou alterar, só o próprio testador que consegue fazer essa alteração. Perfeito. Quem são herdeiros? Então, a gente falou dos herdeiros necessários, né? Fala um pouquinho de como é que fica essa sucessão, que muito se tem dúvida. Às vezes a pessoa não tem filhos, mas tem um cônjuge, e aí não se sabe se estende para mais alguém. Tudo isso depende do regime de bens. Então, se é alguém casado, o regime de bens está em jogo. Essa questão do se o cônjuge é herdeiro, como fica na herança, depois do Código Civil, a alteração que teve, ficou muito polêmico. Por quê? O Código Civil, até a decisão do STJ, igualou o cônjuge, ele é herdeiro. Então, ele se iguala junto com os filhos, independente do regime de bens. Pergunta mais clássica eu recebo. Perfeito. Doutora, meu filho casou com separação de bens, se ele falecer... Sim, a esposa ou o cônjuge é herdeiro. Então, o cônjuge hoje é herdeiro junto com os filhos. Se um dos filhos falecer, vai para os netos. Se você falecer e não tem herdeiro, só o cônjuge, o herdeiro é seu cônjuge. Se não tem cônjuge, é solteiro, os pais. Então, primeiro desce para depois subir. Isso mesmo. Tá. Vou fazer uma pergunta aqui e vou me preparar para dar um recadinho. Você pode ir respondendo, pelo menos até eu chegar lá. Se depois o assunto tiver algum outro desdobramento, a gente volta nele. Combinado que quando a mensagem é particular, eu não falo o seu nome, mas a pergunta vai ser respondida da mesma forma. Boa tarde, tudo bem? Gostaria de saber se o contrato de união estável é válido e me garante direito como esposa. Então, como se fosse esposa, né? Comenta um pouquinho. Todo advogado que vem aqui fala, olha, é tão complicado, mas fácil casar. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, eu não acho que é complicado a união estável, não. Eu acho que a união estável dá os mesmos direitos para o cônjuge que o casamento. Eu acho que é muito, depende da afinidade do casal, é decisão entre eles, mas uma certidão pública de união estável, sim, dá os mesmos direitos numa herança para o companheiro ou companheira. E o que eu sempre recomendo na união estável é que seja organizado qual vai ser o regime de bens. Se vai ser de separação total ou de comunhão parcial de bens. Mas o resumo é, sim, ao companheiro com união estável declarada tem os mesmos direitos do cônjuge. E é rapidinho que a gente sai para o intervalo, são 3 minutinhos, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre planejamento sucessório. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Juliana Solari. Ela é advogada, explica tudo para nós acerca do tema. Ligue e participe. 0 operadora 11 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Lá no meu Instagram também eu estou esperando a sua pergunta, @Denise Luque. Doutora, vamos lá. Nós falamos da união estável e isso gera muita dúvida mesmo, né? Tem a união estável oficial, formalizada no cartório, e tem o tempo que você passa com a pessoa que te faz a união estável, né? Explica um pouquinho pra gente. Tá. A união estável é quando você convive algum tempo, antes falasse, no mínimo 5 anos. Hoje em dia a jurisprudência é muito mais flexível, sem comprovar que tinha uma convivência com a pessoa. Morar junto. Morava junto. Hoje em dia também tem a união estável em casas separadas, não tem problema. Ah, tá. Hoje está ficando, eles admitem, eles tinham um relacionamento, ficavam por exemplo, finais de semana juntos, mas durante a semana cada um tinha a sua casa. Então, união estável, você pode no cartório, chega lá com 2 testemunhas e fala, olha, eu quero fazer uma escritura de união estável.
faz a escritura de união estável. Um documento, um contrato. Um contrato, na hora, rapidinho, super baratinho, R$200 mais ou menos, acho que a taxa. Você sai de lá com um contrato de união estável. Esse contrato é quase o valor do casamento. É igual ao casamento. Igual ao valor do casamento? Igual ao valor do casamento. É mais fácil casar. O casamento tem que avisar o cartório, declara. Não, união estável ali na hora. E vai dar ao companheiro ou companheira os mesmos valores de um casamento. Perante a lei. Perante a lei. Tá. Aí tem aquela pessoa que começa a morar junto, vai passando os anos e não formaliza, não faz essa escritura de união estável e também não casa. Aí vem um falecimento, repentino ou esperado. Esse cônjuge tem que provar que era o cônjuge para entrar numa ameação de um inventário, por exemplo. É por isso que as pessoas fazem a pergunta. Eu acredito que quem não tem esse contrato, quem não oficializou isso em cartório, é que tem essa dúvida. Por exemplo, é super comum. A pessoa faleceu, tinha lá 2, 3, 4, 5, filhos. O filho vai lá e abre o inventário. O companheiro ou a companheira tem que entrar no inventário e falar: oi, eu sou companheiro, eu tenho direitos. Aí o juiz fala: mas quem é você? Tem certidão? Tem escritura? Não. Vai lá provar que você era companheiro ou companheira e volta para o inventário. Nesse meio tempo, vai-se muito tempo, a pessoa fica sem dinheiro, porque... Inventários já costumam demorar muito, né? Inventário judicial, sim. Hoje você pode fazer um inventário no cartório. Isso. Que é mais rápido, mas nesse caso de litígio, que não chega a ser um litígio, né? Que tem que haver a prova, que tinha um companheiro... Ou casos mais enrolados, muitos documentos, de repente... É o judiciário. Tá, entendi. Por isso as pessoas têm dúvida, né? Que se usa-se esse termo de união estável para duas coisas. Para quem tem o contrato e para quem não tem. Isso daí, acho que isso mesmo. Para quem tem o contrato, então assinou, foi no cartório, vale o mesmo... Chama regime de bens? Na verdade, lá no cartório, eles vão perguntar qual que é o regime de bens da sua união estável. Você fala total ou parcial. Você pode eleger... Ainda escolher. Isso. Como num casamento. Isso, exatamente. A única diferença nesse caso é que você não agendou. Isso, você chega no cartório. Pela burocracia, né? Isso, o casamento é umas burocracias de cartório, eu nem me lembro mais, faz tanto tempo que eu casei. Mas tem agendamento, declara, publica, né? Faz os... Eu não lembro como é. Proclames, isso aí, fica no cartório. Não faz tanto tempo que eu casei, vai fazer 3 anos, por isso que eu ainda lembro. Então tem toda essa formalidade do casamento. Tá, perfeito. Como é que faz, você falou desse planejar, né, a sucessão, como é que faz essa doação? Claro que você vai ter um advogado junto com você, mas explica. Então a pessoa chama um advogado, o que precisa? De cara eu já imaginei o documento do imóvel, né? E aqui vamos focar na questão do imóvel, que seria mais o nosso dia a dia, o mais popular, né? O que acontece mais. O imóvel, precisa das documentos do imóvel. Quais são? A certidão do cartório de registro de imóveis. Por quê? Lá na certidão é a vida do imóvel. Então, se é um terreno, ou se tem uma casa averbada, vai estar tudo ali. Vou precisar do IPTU, porque dependendo de cada cidade, o valor dos impostos depende do valor do IPTU e do imposto de renda, porque eu tenho que saber qual o valor que está lançado aquele imposto de renda. Por quê? Você tem que doar pelo mesmo valor que está no seu imposto de renda, para você não pagar mais imposto ainda. Tá. E depois, você procura um cartório, né? A gente faz uma escritura de doação e é calculado o imposto de transmissão, que é o ITCMD, que é 4% no estado de São Paulo. Paga 4% do valor da doação para o Estado. Faz uma escritura formal, depois essa escritura é levada a registro no cartório de registro de imóveis. Então lá na matrícula, lembra que nós falamos? Fica o novo dono que recebeu como doação, que é o donatário, e o usufrutuário se tiver usufruto. Tá. Quando você faz um inventário, aqui eu vou contrapondo o planejar e o sem planejar, né? Um planejamento com ou sem planejamento. Quando se faz um inventário, o valor que se paga do imposto é sobre o valor de declaração do imposto de renda? Não, não é. Paga-se mais, então. Na verdade, no inventário você vai pagar... Tem uma discussão toda jurídica aí, qual é o valor base, mas em linhas gerais, tem muita discussão judicial e nós sempre ganhamos. O valor do imposto é o valor ou do imposto de renda ou o valor do IPTU. Porque no estado de São Paulo, o estado cobra sobre o valor de mercado do imóvel.
Aí dá uma grande diferença no inventário. E também tem uma variação muito grande, né? Isso, muito grande. Então dá, assim, geralmente de 30% a 40% a mais de custo. É muito dinheiro, né? Então, nesse planejamento, a gente consegue organizar para não ter que paga sobre o valor do IPTU. E tudo isso é legal? Super legal. Tá. Super legal. Nada, tudo... Perfeito. Essa dúvida. Por isso que eu montei o advogado. A gente não sabe, às vezes a gente acaba pagando mais por não saber. Porque tudo que o cartório de registro de imóveis faz é legal, porque o cartorário ele não registra se não tiver tudo dentro exatamente, exatamente. Tem telespectadora na linha, vamos conversar com a Maria, fala conosco de Arujá, aqui em São Paulo. Oi Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise, é um prazer falar contigo. Prazer é meu, Maria, obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, eu era viúva, em 1996 eu morava num apartamento e me juntei com uma pessoa. Fiquei com essa pessoa é o meu marido atualmente. Depois de 5 anos nós nos casamos. Mas nós compramos um apartamento no qual eu morava. Depois de que eu me casei, que nós nos casamos, eu tenho direito a esse apartamento? Então vocês compraram um apartamento em que você já morava, depois do casamento, os dois compraram? Não, antes do casamento. Antes do casamento. Tá. Isso. Oficial, né? Mas você já estava com ele, certo? Isso, já estava com ele. Qual que é o regime de bens do casamento? Regime de bens do seu casamento, Maria, você sabe? Sei. Depois do ano de 2000, não existia mais a comunhão universal de bens, comunhão né? Parcial, então. Comunhão... Parcial de bens? Parcial, exatamente. Obrigada, Maria. Um beijo pra você. Doutora, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? No regime, ela casou no regime de comunhão parcial de bens. O que a lei diz? Que os bens que o casal, seja ou ela individualmente ou ele, independente de onde vem a renda, comprou após essa data, pertence aos dois. Se a compra foi feita anterior ao casamento, é de quem comprou, não comunica com o casamento. Então, se ela já morava lá, me parece que era aluguel, alguma coisa assim, e o atual marido comprou antes do casamento, eu acredito que ela não tenha direito à parte nesse apartamento. Tá. Muita gente se casa já estando junto com a pessoa, né? Dá para fazer uma observação ou é sempre da data do casamento? A data do casamento. A união estável você já consegue fazer. Eu fiz uma união estável há umas 3 semanas atrás, eles estão juntos há 32 anos. E tem 2 filhos, e eu fiz uma declaração de união estável em que eu retroagi. Olha, o casal está junto há 32 anos. Tá. Nesse documento, tem 2 filhos de cada casamento. Então, na união estável, tem essa flexibilidade de planejar e proteger o cônjuge que construíram juntos. Agora, no casamento, eu não consigo. Agora, de qualquer forma, nós estamos falando de estratégias aqui também dele te proteger, de repente, né? Exatamente. Nesse caso, a Maria, né? Maria. Da Maria, ela assim, não fala sobre filhos, nada. Assim, uma forma de proteção dela era ele fazer doação de metade desse apartamento para ela ter direito a esse patrimônio. Doar 50%, paga imposto também? Paga imposto também. Porque vai acrescentar o nome dela no imóvel, exatamente, né? Exatamente. Porque quando você faz o inventário e divide meio a meio, uma separação, e o casal divide meio a meio, não tem imposto na separação. Mas nesse caso é doação, né? Tá bom. Então tem que pagar o ITBI. Perfeito. Muitas pessoas, doutora, se compram, né? Então, antes de se casarem, quando ainda namorados ou noivos, compram imóveis. E às vezes há uma disparidade no salário dos dois, então um pode contribuir mais, o outro um pouco menos, às vezes inverte um mês o outro. Às vezes para compor uma renda você precisava da pessoa, às vezes não, um só deu entrada. E naquela euforia do planejar o casamento, algumas coisas podem passar também
E a compra de uma casa pode ser, você entra numa dívida às vezes de 30 anos, né? É bom observar, então é um momento muito gostoso, a gente sabe, mas também tem que ter o pé no chão, até para não deixar, de repente o seu nome não vai estar ali como 50%, mas você também faz parte desse... Como que é isso? O que dá para fazer? Porque também é uma maneira de planejar e proteger quem você ama, né? Sim, porque na verdade, como você é namorado, você vai lá, assina na construtora, né, ou imóvel na planta, ou faz um financiamento bancário, você é solteiro, o dono do imóvel é quem está ali. Pode né? comprar em dois, Pode claro. comprar em dois. Tá. Então, mesmo assim, olha, um ganha mais do que o outro, contribui mais. Se vocês tiverem o planejamento de construir um patrimônio juntos, uma vida em comum, o bacana é estar os dois ali já de início. Independente se um paga 90, 10, 20, enfim. De 50-50. Ali. Tá. Porque acontece muito no escritório de pessoas que casaram, assim, compraram um apartamento, como você disse, 30 anos. Casaram, já pagam 2 anos de financiamento. Ficaram 15 anos pagando junto, estavam juntos. E aí começa a discussão que daqueles 15 anos o que pagou é meio a meio. E aí vira, infelizmente, uma separação de casa para não separar. Aí vira aquele imbróglio todo e aquela discussão sobre aquele patrimônio. Porque o cônjuge, na verdade, teria direito ao que pagou no período que ficou casados, não o imóvel todo. Então, namorados, a recomendação é, vamos casar, comprar juntos, assinem juntos os documentos e comecem a vida juntos. Não deixa só em nome de um ou de outro. Perfeito. Claro que depois você entra na discussão, mas isso só é pensado e discutido ou no advento de uma separação, de divórcio, que não é o que ninguém quer. Ninguém se casa pensando que isso um dia possa acontecer, ou com a morte de alguém também, que é algo devastador na vida da pessoa. É isso mesmo. Que pode acontecer um falecimento precoce também. Então, a recomendação é, estão juntos? Planeja junto. Compra a casa junto, apartamento, terreno, o que quiser, vamos juntos. Porque é o bem de família, né? Então, vai ter... Acho que você até comentou, isso tinha algum problema, dívida? Não, é o bem de família. O bem de família você protege. É o bem de, eu costumo chamar que é o bem de raiz, que é onde vai ficar enraizada a família. Aqui você evita também aquelas disputas familiares que são terríveis, né? Então, estava tudo bem, com a morte de alguém que deixou uma herança, vira uma confusão na família. Você evita isso. Então, é alguém tentando evitar, inclusive, essa situação indesejada, né? Nós tivemos um caso uma vez muito triste. Era uma moça que casou, ficou 15 anos casada, 3 filhos, e o marido faleceu num acidente de repente. Aí ela falou, bom, eu tenho a casa que eu moro, enfim. A hora que ela foi descobrir, não, ele assim, uma semana antes do casamento, ele comprou, ela não tinha direito à casa. Porque ela casou, ele comprou uma semana, era dias antes do casamento. Antes do casamento? Antes do casamento. E ela tinha certeza que era durante o casamento. Foi muito próximo às datas. E os pais dele falaram, não, a casa não entra. E se essa... Começou, aí foi. Vou usar esse exemplo, que é até bem legal. Então, você tem algo de antes do casamento e muitas coisas de depois do casamento. Esse de antes do casamento, se não comunica com a esposa e não tem filhos, é para quem? Então, mas ela hoje, depois que eu lembro que eu falei no Código Civil, ela é herdeira. Hoje eu já herdei, tá. Mas ainda não é pacificado. Tem uma discussão aí do Precisa entrar na justiça. Começa uma briga entre pais, filhos. Os pais é que poderiam, nesse caso... Nesse caso, a moça, ela tinha filhos, então os filhos tinham parte, mas os pais não queriam dar parte dela. Foi uma situação muito triste, porque ela perdeu o marido, né? Estava assim, desamparada. E os pais também perderam o filho, então estava todo mundo muito machucado, todo mundo muito dolorido. E aí foi uma discussão assim, sem fim. Perdeu todo mundo, na verdade, né? Sempre uma situação difícil, né? Faz umas décadas já, muitas até acho, que é o regime de bens que foi estabelecido é o que vigora hoje, parcial de bens, né? E esse regime de parcial de bens, ele não... O cônjuge não tem direito às heranças do outro, né? Isso, se comunica. Isso é uma maneira até de não atrapalhar na hora de... Seria mais ou menos isso? Porque é uma pessoa, claro, diz respeito a uma parte, né? Mas você tem outra pessoa que precisa assinar, precisa dar o aval. Você acha que até facilitou essa questão? É que assim, na prática,
Você vai vender um imóvel ou vai pegar uma dívida num banco, eles querem a anuência do cônjuge, independente do regime de se comunica ou não, né? Eles querem... Sempre ele está classificado lá, ele é... casado, quer que o cônjuge concorde com aquela venda, ou aquela dívida. Para evitar também qualquer problema. Exatamente. Então, na prática, essa exigência continua sendo a mesma. O que me parece, assim, que o que protege? Os casos de divórcio e separação. Essa questão da herança não se comunicar no casamento, na comunhão parcial de bens. Casou bonitinho, o que o casal conquistou juntos, divide. Separou, divide aquilo, cada um vai para um lado. Antigamente, o cônjuge pegava, inclusive, o que tinha antes. Porque a lei lá, antes de, acho que a lei é de 70, agora me esqueci, 70 e alguma coisa. A regra era casar até o final da vida. A separação era exceção. Aí começou a vir muitas separações e veio a lei do divórcio. A lei do divórcio foi um divisor de águas. E aí que teve essa separação aí de regime de bens. Tá. Tem várias perguntas aqui chegando, eu vou dar uma selecionada nelas, mas vamos lá. Quando você faz esse planejamento de doação, você falou que dá até para planejar, então se você tem... Vou colocar uma situação aqui que é bem confortável, favorável, né? 5 imóveis. Claro que o investimento para você fazer essas doações vai ser muito grande. Dá para planejar. Vamos imaginar que algo muito ruim vai acontecer, que é no meio desse planejar, a pessoa que está deixando essa herança falece. Tudo isso está sob o olhar, acredito eu, da equipe jurídica, né? Os advogados estão acompanhando. Dá para garantir que o restante vai ser feito? Ou quem já teve o bem passado ali para o seu nome acaba ficando em vantagem? O que eu costumo fazer, assim, porque pode acontecer situações, eu acho que basta estar não dá vivo. Pra prever, né? Às vezes é ruim ser advogado, porque a gente senta assim, antecipa tanta coisa que a gente não quer, né? A gente só pensa em coisas ruins que vão acontecer. Mas eu sempre costumo dizer que o advogado é o cenário cinza. Negro, a gente se prepara. Se não acontecer, é ótimo, né? Mas numa situação dessa, que tem 5 imóveis, vai ser doado para 5 herdeiros, a gente vai planejar, nós fazemos no escritório um acordo de família. O que é o acordo de família? Eu coloco lá os doadores, são os pais, os filhos, os cônjuges, todo mundo nesse acordo e faço essa divisão ali naquele documento, reconhece firma das assinaturas e registro no cartório. Por quê? Se acontecer alguma coisa que um foi privilegiado e o outro não, eu posso falar, olha, você ganhou primeiro uma doação, mas o seu irmão estava na fila. Claro. Então aquele acordo tem validade, a gente chama-se de acordo de família. É para garantir que o falecido tenha o seu desejo. Por isso que ele procurou um advogado. Cumprido, né? Ele fala assim, eu quero isso, como nós fazemos? Então, se um advogado não conseguir cumprir as disposições do que ele queria, não tem sentido fazer um planejamento sucessório. Claro. Você consegue privilegiar um filho a outro? Sim, consegue. Naqueles 50% você pode doar para um filho, você pode doar para um parente, para a igreja, para uma instituição de caridade, por algum funcionário que foi muito leal, enfim. 50% chama-se disponível. Você dispõe para quem você quiser. Perfeito. Pergunta da telespectadora. Eu recebi no divórcio em 2016 a doação da parte do meu ex-marido para mim. Porém, eu não paguei o imposto da doação ainda. Não registrei o divórcio, nem a doação no cartório de registro de imóveis. Aí ela fala aqui algo de testamento, que ela quer fazer um testamento. Mas ela quer saber mesmo se esse imposto da doação terá multa. E se tem prazo para fazer isso. Achei interessante porque tem prazo, né? Tem prazo. Então, assim, o divórcio, pelo que eu entendi, no divórcio a parte que era do ex-marido doou para ela. Como ela não registrou isso no registro de imóveis, ela não pagou imposto. E tem prazo. Então, enquanto ela não fizer isso, oficialmente não é dela. Ela tem o direito, né, dela. O ex-marido, por exemplo, não pode mudar de ideia. Então, ela tem essa expectativa de direito. Porque de direito não tem, que ela não registrou ainda. Mas ela tem que pagar, Denise, a multa e juros do imposto. Não tem jeito. Perfeito. Tem várias perguntas chegando, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou preparar para chamar o nosso recadinho, que é de saúde. A gente fala de direito, mas é importante ter a sua saúde sempre em dia.
E no próximo bloco a gente volta a conversar. Vamos ver o recado. Nós estamos de volta hoje com o tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor. A gente fala de planejamento sucessório. Quem tira as nossas dúvidas é a advogada, a doutora Juliana Solari. Aproveita a oportunidade para ligar para cá fazer sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor. Eu coloquei lá no meu Instagram, no @DeniseLuque, aquele box de mensagens, né, para você enviar o seu questionamento. Mas perguntas muito longas eu não consigo ler tudo, então escreve na mensagem particular mesmo, tá? Algumas aqui eu já abri, já entendi, mas algumas pessoas até dividiram em várias perguntas porque eram longas e ali é um espaço para perguntas mais curtas. Não tem problema, manda através da mensagem particular que sua pergunta vai ser respondida aqui durante o programa. Vou abrir a primeira participação do público. Vamos lá. A telespectadora conta assim: conheço uma mulher que vai se casar em comunhão parcial de bens, que é o que vigora hoje. O homem, o futuro marido, aí, tem um terreno com um sobrado. E ele pretende construir mais uma casa no mesmo terreno depois que casar. Gostaria de saber se a outra casa que for construída, a mulher vai ter algum direito. Na verdade, ela vai ter que provar. Porque lembra que o que vale é o que está no registro de imóveis. No registro de imóveis está em nome dele, os dois terrenos e a averbação. Quando for averbar essa segunda construção, não existe o nome dela no registro de imóveis. Então, numa separação ou no inventário, ela vai ter que comprovar que construiu aquela segunda casa enquanto ela era casada. Não é um direito líquido e certo, como nós dizemos, não é. Tá? Só se atentar a isso então, porque é possível fazer essa averbação, mas se deixar no automático, o seu nome não está lá, então não vai valer. Depois é aquela confusão para provar. Na hora que averbar, né? Coloca assim: fiz a averbação, eu estou casada, nesse momento casada com o regime de comunhão parcial de bens e põe o nome da pessoa. Tá. Outra pergunta. Denise, meu marido tem uma casa sobre o terreno do pai dele. Como é que fica a minha situação numa união estável se o terreno é do pai dele? Ele tem 3 filhos, 2 nossos, 1 do primeiro casamento. Isso é super complicado, porque na verdade o terreno é do pai. Né? E quando for fazer a transferência para o marido, ela não tem direito. Então, novamente, vai ter que ter um documento aí particular entre eles, para deixar documentado: ó, essa casa eu construí enquanto era casado e ela tem direito à casa. Então, desconta no dia no futuro o valor do terreno, ela tem direito só à construção. Mas também, se não tiver um acordo ali, ela vai ter dificuldade de provar que foi construído durante o casamento. O telespectador escreve: uma mãe pode doar seus bens em vida para um dos filhos? 50% sim. Os outros 50% não. Não pode privilegiar só apenas um filho. Tá. Os filhos sempre receberão a herança dos pais. Eles podem ser privilegiados, mas naquela questão que a gente fala aqui, 50%. Legal. Essa pergunta aqui é ótima. A gente fala bastante de imóvel, mas muita gente pergunta de automóvel. Sou casada com um contrato de união estável faz 7 anos. Compramos um caminhão há 2 anos. Meu marido vai passar o caminhão para o filho dele. Isso é legal? Pode ser feito? Então, em tese, na verdade, ela deveria concordar no I. Mas o Detran não exige a anuência da esposa como imóvel. Então, se ele quiser fazer, ele faz. No futuro, se tiver algum problema, ela vai ter que comprovar que comprou esse caminhão, que ele transferiu, que ela teria metade do dinheiro equivalente a esse caminhão. Mas a prova é dela. É muito mais complicado quando se envolve um caminhão do que um imóvel. O imóvel, eu costumo dizer que deixa rastro. Está tudo registrado ali. Tá. Muita gente, com a pergunta da telespectadora, bastante gente escreveu aqui que quer se informar a respeito do imposto de doação, como é que atualiza com multa, juros. A quem que a pessoa deve procurar, doutora? Tem que ir no posto fiscal da cidade que mora, né? O posto fiscal da fazenda estadual.
Aqui em São Paulo, por exemplo, você entra na internet, faz um agendamento e vai na data agendada e vai lá com os seus documentos, eles calculam ali na hora. O que você pode fazer também pelo site, tem que ter uma senha, mas eu não recomendo fazer. Por quê? A hora que você entra no site, você dá a opção que você está confessando aquele débito. Então, eu recomendo ir pessoalmente no posto fiscal e não fazer pela consulta pela internet. Por isso que geralmente só advogado que entra, porque lá no final, quando faz a simulação, tem opção, confirma. Se você confirmar, os dados estão sendo enviados à Secretaria da Fazenda. Então, não façam pela internet, vão até o posto fiscal, converse pessoalmente, tire as informações lá. Que aí você se planeja, né? Exatamente. De repente já demorou tanto tempo, ainda vai ter um outro problema Exatamente. aí de ter entrado, né? Várias perguntas aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos atender primeiro a Vanessa, a telespectadora que liga para nós. Vanessa fala de Recife, em Pernambuco. Oi, Vanessa, tudo bem? Boa tarde. Posso fazer a pergunta, né? Pode sim, Vanessa. Veja, a gente tem uma empresa, essa empresa tinha um débito para pagar como é que se diz? A funcionária, entendeu? Aí, no caso, meu esposo passou a empresa para a mão da minha filha. Aí a advogada dela foi lá e botou o débito para minha filha. Aí o juiz foi e acatou a causa, entendeu? Aí só que meu marido não pagou ainda. Aí eles foram e colocaram a conta, no caso, a conta eles bloquearam, começaram a tirar dinheiro da conta. E quando agora há pouco, faz uns 20 dias, eles pararam de bloquear a conta e tirar o dinheiro. Aí a gente queria saber o motivo, o porquê eles não estão tirando mais. Porque o juiz não acatou, e o que foi que houve que não estão tirando mais. Aí eu queria saber o motivo, entendeu? Obrigada, Vanessa. Um beijo para você, para o pessoal de Recife, em Pernambuco. Doutor, ele passou a empresa para a filha, e aí teve um problema. Assim, foge um pouco da minha área, vai um pouco da área trabalhista, mas o que acontece? Quando você tem uma dívida trabalhista e fiscal, se você transfere a empresa, seja por venda ou doação, a dívida acompanha a empresa, né? E nesse caso, me parece que o juiz trabalhista incluiu a filha dela também como devedora da empresa e tinha bloqueios à conta. E agora, de repente, não tem mais bloqueio. Até onde eu sei, não é minha área de especialidade, os bloqueios ficam um período. Se não consegue bloquear ou se bloqueia, depois ele levanta. Então deve ter acontecido isso nesse caso. Joia. Tem uma outra pergunta aqui, através do Instagram. Deixa eu acessar. Vamos lá. Se um herdeiro, ele manda depois algumas outras partes da pergunta, mas vamos lá. Se um herdeiro usa como consultório parte do imóvel dos pais, há alguma preferência de sucessão? Não. Não. Só se o pai deixar um testamento prevendo, se ele conseguir organizar outras coisas, outros imóveis, ou deixar disponível para ele, mas a princípio não. Não tem nenhuma preferência. É acordo entre os herdeiros mesmo. Perfeito. Existe chega bastante a pergunta aqui de pessoas que moram no imóvel que é alugado, aí o dono falece, os filhos fazem inventário, e aí vem algumas perguntas como essa aqui, ó. Se o imóvel inventariado não estiver no nome do falecido, pode entrar com ação de uso capião? Tem muita pergunta de uso capião. Uso capião, assim, uso capião tem que estar morando 10 anos no imóvel. Se você estiver morando há 10 anos no imóvel, tem que comprovar que você ou pagava uma compra e venda, né? Eu comprei e a pessoa desapareceu, faleceu, não passou a escritura, ou que você entrou no imóvel e começou a se exercer como dono. Se é locação, no meu entendimento aqui não pode, você era locatário. Então você não exercia a posse como dono, então não cabe. Algumas outras perguntas, até terrenos que foram uma parte, então, pegas ali, uma casinha que não era parte do meu terreno, mas que estava ali próximo. Isso se você não paga imposto, se você não age de fato como proprietário. Não é só utilizar o terreno ou a casa.
tem que agir como dono, tem que pagar os impostos, cuidar. E aqui você está falando de alguém que um imóvel que está totalmente abandonado, então, para entrar na questão. É muito diferente da locação, né? Muito diferente da locação. Então, não é porque você está numa casa morando há mais de 30 anos pagando aluguel que você vai ter direito a... Essa questão da parte comercial, então, tem um comércio na casa dos pais, por exemplo. Isso interfere em alguma coisa? Então, na hora, se vai vender, de repente esse filho que utiliza isso para o comércio, você já tem ali seu estabelecimento, sua clientela, ele poderia comprar a parte dos demais? Porque, na verdade, lembra que eu disse que o imóvel fica cada herdeiro com a cota à parte? Nesse caso, for 3 herdeiros. Esse herdeiro que está estabelecido lá não tem alternativa, senão comprar a parte dos irmãos ou pagar aluguel para os irmãos. Ele não pode ficar lá, só ele, sem pagar nada. Acontece muita consulta disso, viu, Denise, que o herdeiro está lá, a empresa estava naquele imóvel e agora ficou e não quer pagar aluguel. Não, tem que pagar aluguel para os outros herdeiros, da cota à parte, porque o imóvel não é teu, você tem uma parte do imóvel. E a partir de que momento que pode se cobrar? Do falecimento ou do inventário terminado? O meu entendimento, Juliana, é a partir que fez a transferência para ela, porque até transferir tem uma expectativa daquele direito. Terminou o inventário, a partir daquela data começa o aluguel. Quando se tem muitos herdeiros, geralmente se vende o imóvel, né? Geralmente você transmite, depois você vende e divide o dinheiro. Como é que é isso? Porque às vezes para dar entrada com o advogado, para fazer o inventário, uma pessoa só que paga, 2, 3, mas não são todos. Depois você consegue reaver esse investimento inicial depois da venda do imóvel? Tem que ser acordado antes. Então, olha, se um herdeiro tem condições de contratar o advogado, se um herdeiro tem condições de pagar imposto, tem que ficar acordado num acordo escrito que ele antecipa, né? Na verdade, está emprestando, empréstimo para os demais, e quando vender, ele é ressarcido. Mas é difícil, porque é um acordo. Então, todo mundo tem que concordar, todo mundo tem que assinar. Só que se todos não concordam, não se tem inventário, se tem uma multa gigante. Exatamente. Aí começa e não se faz nada com um imóvel que não tem inventário, certo? Sim, porque nesse caso, se não tem dono, porque antes se tem um cônjuge sobrevivente, você continua alocando ou morando irregular. Mas se não tem os dois, quem é o dono? Mesmo com o cônjuge sobrevivente, precisa fazer um inventário. Precisa fazer um inventário. Você só não vai finalizá-lo. Não, você até finaliza, mas você continua usando o imóvel. Tá mas se os dois falecem, fica acéfalo, né? De quem que é o imóvel? Quem vai assinar o contrato? Não tem mais dono. Todo mundo morreu. E aí você pode gerar uma série de outros problemas, porque o IPTU vai continuar chegando. Se você não desliga a água e luz, a conta continua vindo, pelo menos o mínimo. Às vezes é muito triste a gente ver muitos imóveis se deteriorando porque os herdeiros não entram no consenso. Porque às vezes um acordo, famílias têm histórias, né? Então cada um tem os seus motivos, mas não entra no acordo e você vê as dívidas aumentando e o imóvel se corroendo e não chega no consenso. Para quem vai comprar um imóvel e ele está ali no alvo, ele é o centro de um inventário, ele está num inventário. Às vezes ainda não terminou, porque às vezes demora mesmo, até da parte de quem vai comprar, precisa aprovar financiamento e também exige um tempo, né? O comprador aguardando, então, concordando em esperar o término disso, tem algum problema? Então, é um problema você comprar algo ou ter a intenção de comprar um imóvel que está no inventário? Não, não é. O que eu recomendo, lá nós recomendamos no escritório, é que quando vai comprar um imóvel no inventário, peça-se um alvará. Porque o alvará é uma ordem, você pede para o juiz, olha juiz, nós herdeiros concordamos, a cônjuge sobrevivente concorda com a venda, então autoriza essa venda. Os juízes pedem um alvará autorizando a venda. Então, tranquilo, passa a ser escritura. Mas é bom ter no contrato de compra e venda particular essa previsão, que os herdeiros e o cônjuge sobrevivente se compromete a requerer o alvará para o juízo do inventário. E acabou, é super tranquilo, é seguro, não tem problema algum.
Num inventário, tem sempre um herdeiro que fica como o administrador daquilo? O inventariante, né? É o inventariante. Tá. Ou é o cônjuge sobrevivente, mas às vezes o cônjuge está tão machucado com o falecimento que é um dos filhos que exerce essa função de inventariante, representando ali, organizando, né, o espólio, que nós chamamos que é os bens do falecido. Tem vários termos. Vários, Estou evitando falar... Quinhão. Né? Exatamente. Quinhão é uma cota à parte aí. Vários termos super difíceis, mas está super fácil de entender hoje, doutora. Como é que faz a divisão do dinheiro de um imóvel que é vendido aí e tem vários herdeiros para receber esse dinheiro? Dividido na proporção. Quem recebe é o inventariante? Porque é difícil, o comprador do imóvel, ele não vai pagar... Depende. Pode pagar. Se for via alvará, lá vai estar na cota, o juiz autorizou, vai lá para cada herdeiro. Às vezes o juiz não deixa, fala assim, não, você vende, mas você deposita o valor aqui no inventário, depois eu vou partilhar. Aí nesse caso deposita o valor lá em juízo. Depende como você pedir, o que o juiz autorizar. Tá. Um dos filhos quer continuar morando, e aqui pode ser tanto uma situação mais comum, corriqueira, ou de repente você tinha a situação do planejar, aquela maneira mais sofisticada que a gente falou aqui hoje, aquilo funcionou, mas você tinha uma pessoa morando ali, uma pessoa que você estava ajudando, pode ser inclusive um herdeiro. Como é que faz isso? Você pode deixar, no caso mais simples, né, que é do inventário, você pode deixá-la morando lá, os demais podem abrir mão, é difícil, né? Hoje é muito difícil ainda, até entrar nesse consenso de abrir mão. Conta um pouquinho pra gente. Geralmente, assim, a pessoa que está morando, a gente chama, o termo jurídico é comodato, que é empréstimo. Você empresta o imóvel para a pessoa ficar morando sem pagar aluguel. Né? Ela não é dela, mas ela mora lá, como diz, né, de graça. Tem que ter um consenso de todos. Se um não concordar, não pode. Se um não concordar, não pode. Tá. O que acontece, às vezes tem alguém que tenha ou dificuldade financeira momentânea, faz um acordo por um período, mas é mais comum quando alguém tem algum problema de saúde. De cognição, algo sério, então há um consenso de se deixar morando lá emprestado e olha, é nosso, mas olha, a pessoa está morando lá, mas não é dela também. Tem que fazer esse contrato de comodato. Dá para fazer, porque os contratos até os de aluguel, você tem previsão de fim, né? Previsão de término. Dá para fazer previsão de término em comodato também? Sim. Você põe lá o tempo, pode ser renovado por iguais períodos. Mas sim, todo contrato tem um término comodato também, a gente coloca um prazo. Perfeito. Quanto tempo, chegou essa pergunta aqui, achei bem bacana. Quanto tempo pode durar um inventário, o trâmite dele todo? Porque a gente começou o programa falando dessa maneira que é mais sofisticada, que vai evitar isso de acontecer, né? Falando do estado de São Paulo, né? Se tudo for correr tudo... Fora que a gente está em São Paulo, né? Se está tudo super bem, não tiver problema... se os herdeiros estiverem tudo em consenso, essa fazenda, né, a concordar com os tributos recolhidos, de 12 a 18 meses. Não é antes que isso. 12 a 18 meses. Se tudo correr... E alguns casos podem durar muitos anos. 15, 20 anos. Por que um inventário pode durar tanto tempo assim? Porque as pessoas brigam. Né, as pessoas discutem, não concordam, daí começa a entrar com prestação de contas contra o inventariante. Aí, olha, teve antecipação de legítima, meu pai ou minha mãe deu mais dinheiro para o irmão. Aí é uma briga sem fim. Tá. Também entra aqui no inventário poupança, saldo de conta corrente, essas coisas? Entra, tudo que é dinheiro entra, menos quando é aquela aplicação financeira, previdência privada, o VGBL não entra no inventário. Agora, todas as aplicações, dinheiro em conta, tudo entra no inventário. Paga-se imposto e divide. Pergunta aqui da telespectadora, acredito que seja a última pergunta de hoje. A doutora já falou, mas eu acho tão importante que as dúvidas estão chegando. É importante a gente bater nessa tecla de novo. Queria saber se é legal um pai fazer um testamento em vida beneficiando um dos filhos. Tem validade depois da morte? Sim, tem validade. Se o pai respeitar os 50% de todo o patrimônio dele, ele pode doar para o filho ou para qualquer outra pessoa, mas limitado a 50%, e é válido.
Agora, muita gente pergunta, mas Denise, como é que eu sei matrícula? Como é que eu consigo ter isso atualizado? Porque é possível ter a matrícula atualizada de imóveis, nem é tão difícil de conseguir isso. No cartório de registro de imóveis. Para saber o que está averbado, o que não está, o que pedir uma matrícula atualizada no cartório de registro de imóveis. Consegue na hora? Não, 5 dias. 5 dias? 5 dias. Então primeiro você vai lá, faz o pedido. Daí 5 dias vai sair a certidão e lá vai estar tudo, o que estiver registrado vai estar nessa certidão. Inclusive se o imóvel está como garantia de uma dívida, tudo está escrito lá. É o RG do... Isso, eu costumo dizer que a vida do imóvel está ali. Se está dado em garantia, se foi penhorado por uma dívida, se está averbado a construção... Está regularizado o nome da pessoa que você acha que é a dona do imóvel, né? Por isso também, para comprar ou vender um imóvel, você precisa ter tudo isso, né? Falar que é dono de um imóvel é muito fácil. Tem que comprovar. Mas precisa comprovar que está ali. Isso mesmo. Vou passar os contatos da doutora, nosso tempo acabou, passou bem rápido, né? Nossa! Bem rapidinho. Então vamos lá, www.lasori.com.br lasori.com.br. É fácil de entrar, tem também o telefone 0 operadora 11 3342 5200, 3342 5200. E se sobrou alguma dúvida, se você quiser mandar a sua pergunta para a doutora, tem um e-mail que ela deixa à disposição aqui, que é o contato@lasori.com.br, do jeitinho que está escrito na sua tela, você consegue mandar a sua pergunta. Doutora, eu adorei te receber, esse é um tema que... O prazer foi meu, quero agradecer o convite. Dúvida, né? Obrigada. O convite, Denise, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada, volte outras vezes. Um tema que gera bastante dúvidas. Hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre esse planejamento que é mais sofisticado, né? Que se adianta a muitas situações. Sim. É um planejamento mesmo. Isso mesmo. Você né? planeja como vai deixar a herança para os seus sucessores. Perfeito. E não é só para quem tem muitos bens, não. Ao contrário. Né? Qualquer pessoa poderia, tendo um bem para deixar, você consegue fazer esse planejamento. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, bom fim de tarde. Você também. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado e nos acompanha aqui de segunda a sexta-feira. Lembrando que o vídeo sobe para o YouTube, o canal é Hit TV. E se você já estiver por aí, se inscreva e ative as notificações para saber de tudo antecipadamente e se planejar a nos assistir, porque isso é possível através das nossas redes sociais. Você acompanha tudo em primeira mão. Obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã. Tchau!